Estamos direto da Praça Dante Alighieri, o Café com Letras vem para o cenário da Feira do Livro de 2015, a 31ª edição da Feira do Livro, e começamos com uma primeira atração, falando com o conselheiro da Ser Caxias, Felipe Gremelmaier, conhecidíssimo aí no âmbito do esporte, que montou uma coletânea de 48 crônicas, intitulada Ora Bolas. Felipe Gremelmaier, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Fábio, poder estar aqui juntamente contigo divulgando essa obra, né? Uma obra que faz um agradecimento aos desportistas da cidade, aos desportistas que fazem todo esse movimento em prol do esporte, não só em Caxias do Sul, mas em todo o estado, todo o Brasil. Esse livro dá uma viajada de Caxias até a Coreia do Sul, que é uma das chamadas do livro, então fico muito feliz em poder estar aqui para a gente conversar sobre essa obra. O livro recém-lançado dessa coletânea de 48 crônicas, 19 delas escritas por ti. E aí eu queria começar lendo aqui aqui na orelha do livro. O pessoal tem uma ideia da dimensão do teu envolvimento com o esporte. Catalogou já 837 jogos assistidos em 83 estádios do mundo. Quer dizer, incluindo até jogos da NBA, não só futebol. A NBA é a Liga Americana de basquete. Então, quantitativamente é expressivo e demonstra o quanto tempo tu já estás envolvido com esse mundo. Ao mesmo tempo, eu gostaria de começar te perguntando sobre esse envolvimento, a ideia do livro e como foi mobilizar todas essas pessoas que gostam do esporte, ex-jogadores, dirigentes, as mais diversas figuras que estão aqui com seus textos contemplados na obra. Bom, esses 837 jogos, Fábio, são exclusivamente de futebol. Né? São os jogos que eu assisti em todos esses estádios, em vários países do mundo, em várias cidades do Brasil. A maioria deles, óbvio, acompanhando o Caxias, mas tem das mais diversas situações vividas nesses estádios. Mas a NBA também está. Está, mas não nessa contagem. Não nessa contagem, mas seria a parte. Seria então a parte. São mais jogos não, ainda. São mais. Tem outros eventos esportivos aí que eu acabei assistindo. Sim. Basquete, vôlei, enfim, handebol, vários outros esportes que a gente acaba acompanhando. E é um envolvimento de bastante tempo. Né? Eu comecei a assistir e frequentar estádios em 1987 e de lá para cá venho acompanhando das mais variadas formas. Então a ideia dessa obra, ela começou aproximadamente em 2010, quando teve a Copa da África do Sul e a gente teve envolvimento com aquela missão técnica de Caxias do Sul até a África. E nessa viagem, várias das pessoas que lá estavam representando a cidade de Caxias contavam fatos e situações vividas através do esporte. E aí me senti provocado a colocar isso no papel, até porque acaba representando nesse momento um resgate histórico das situações vividas por pessoas de Caxias do Sul, não somente vividas em Caxias, mas pessoas que por aqui transitaram ou transitam ainda, mas que viveram situações esportivas por todo o mundo. Então eu acabei conversando com algumas dessas pessoas, ex-atletas, profissionais da imprensa, pessoas envolvidas com a cultura de Caxias do Sul, e que solicitei a elas que escrevessem uma crônica relatando algum fato que chamou muito a atenção na sua carreira, que lhe traz boas lembranças ou lembranças de situações mais difíceis, mas que a gente pudesse, através desse livro, fazer uma homenagem aos desportistas que são de Caxias do Sul, que estiveram aqui por um tempo e que ajudaram a construir o movimento esportivo de Caxias. As primeiras crônicas, elas já começam com uma ênfase maior na dupla Cajuco, que é o nosso foco local, digamos assim, a Ser Caxias Esporte Clube Juventude. Depois, não se restringe só isso, nós temos menções à dupla Grenal, a clubes do Nordeste, das mais diversas situações. E aí temos ali momentos, o senhor mesmo relata uma situação muito recente agora, que é o desempenho terrível da Ser Caxias, né? Eu vim para Caxias desde 2005, eu sou sócio do Internacional de Porto Alegre. E aí, vindo para cá, até fui convencido pelo senhor a me associar na Ser Caxias. E ultimamente tem sido complicadíssimo acompanhar os jogos. E o senhor cita aquele jogo contra o São Paulo no início do ano, pegando ali a parte final do Campeonato Gaúcho, que é uma coisa extremamente esdrúxula. Não tivemos nenhum chute a gol por parte do adversário, e numa trombada lá acabou entrando. O Caxias perdeu uma série de oportunidades, e acabou sendo derrotado por 1-0. O senhor cita ali, temos já um momento muito positivo, que é
o Campeonato Gaúcho, que o Caxias ganhou em 2000 sobre o Grêmio, que tinha o Ronaldinho Gaúcho e tal, que foi, digamos assim, um momento áureo, né? Então nós temos ali do pior ao melhor, digamos assim, e vão se repetindo nos relatos dos teus colegas também, né? A ideia do livro, inclusive, foi... Eu coloquei as 2 primeiras crônicas sobre o Caxias, situações que eu vivi. O livro começa com o campeão gaúcho em 2000 e logo na sequência, a segunda crônica já é o rebaixamento para a segunda divisão do Gauchão. Para mostrar que o esporte tem esses 2 lados muito próximos um do outro, né? Então, tu vai passando a leitura das crônicas, as próprias crônicas do Juventude, tem situações... como conta o goleiro Isoton daquelas últimas partidas do acesso para a Série A em 94, situações dramáticas vividas dentro de campo, como conta o Ranieri, numa das crônicas que ele escreveu, em 1990, quando o Caxias ganhou do Inter em Porto Alegre um jogo, e o Caxias ganhou de 3-1, e naquele jogo teve um lance do Barbiroto, o goleiro do Caxias, com o Marques, que era lateral do próprio Caxias, se chocaram, e o Barbiroto saiu de campo praticamente morto, e ele conta toda aquela história. O Ranieri começava a sua carreira e depois jogou por várias equipes do país, né? Jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, enfim, teve uma grande carreira esportiva e estava começando ali no Caxias, naquele Caxias que foi vice-campeão gaúcho em 90, e teve essa situação extremamente dramática de um dos melhores amigos dele do futebol, que era o Barbiroto. Então, o esporte nos traz essas situações complicadas e felizes, e foi dessa forma que eu tentei demonstrar, já começar com o título e começar com o rebaixamento, para mostrar os 2 lados vividos pelas situações. E tem uma das crônicas também que não é sobre o futebol, mas é sobre o futsal, e que nos relembram um dos maiores times de futsal da história do Brasil, que é o time da Enxuta, contada pelo então, na época, o fixo Mauro Caxias, que jogou aquela primeira final do Gauchão, que a Enxuta foi campeã gaúcha em 86. Então, é um livro que traz muitos relatos históricos, muitas informações históricas das mais variadas situações. E a partir dos autores, né, dessa história. Eu queria recuperar com o senhor também o sentido daquele lado pitoresco do futebol. Tu, como conselheiro da Ser Caxias, deve viver um pouco disso, daqui a pouco ter viajado com as delegações. Aquele ambiente do boleiro que é interessante, é aquela coisa que não vai muito para o noticiário. E ali o goleiro Bagatini recupera um momento dos anos 70, quando a concentração da Ser Caxias se dava ali. No estádio ainda. No próprio estádio, inclusive. Hoje não, hoje tem hotel, pega ônibus, tem toda uma situação mais confortável. E ali ele brinca que o atual técnico aí no Filipão está na China, né? O Luiz Felipe Scolari era jogador da Ser Caxias, jogava como zagueiro e teria armado uma peça lá que eles entrelaçaram tiras de jornal nos pés do Bagatini, que estava dormindo, mas com os pés para fora da coberta, e atearam fogo. Esse que foi uma peça e tal, só que até hoje o Filipão não admite que teria, digamos assim, arquitetado essa peça, essa brincadeira com o goleiro Bagatini, o ex-goleiro Bagatini. São situações de concentração e é o que eu sempre comento, quando a gente está num evento e tem um ex-atleta, independente da modalidade, ele conta essas histórias de bastidores e prende a atenção de todo mundo que está por ali, porque são situações que não saem no noticiário do dia a dia, as pessoas não têm acesso a todas essas informações, então o livro traz muito dessas situações vividas em bastidores, né, de situações que os atletas viveram no retorno de uma viagem para o Rio de Janeiro, o que aconteceu dentro do avião, essa situação do Bagatini de concentração, e aí envolve nome de pessoas famosas do nosso esporte, claro. Que um deles é o Filipão. Então, o esporte traz essas situações que são emblemáticas, mas que as pessoas não têm conhecimento. E o livro procura com isso também mostrar essa vivência dos atletas nos bastidores dos jogos, o que representa aquela situação de concentrar, de dormir junto. O Bagatini explica ainda, inclusive, que é no dia da inauguração dos refletores do Estádio Centenário, lá em 76. Então, são situações que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E o livro cumpre esse papel também, né, de fazer esse resgate histórico de momentos vividos por esses atletas nas mais variadas situações. Um detalhe que é interessante, e aqui pegando esse lado mais íntimo da vida dos atletas, do estar junto em grupo ali e tal, que muitas vezes é bastante romanceado pela imprensa, aquela ideia assim. Eu lembro logo que o Tite surgiu. Hoje o técnico Adenor Bach, o Tite, está no Corinthians, né?
Ele foi campeão gaúcho pela Ser Caxias, depois despontou uma carreira de sucesso, ele ganhou quase todos os títulos possíveis de um treinador. Foi campeão mundial, inclusive, pelo Corinthians e tal. Era muito enfocado, principalmente depois que ele vai para o Grêmio, aquela ideia da preleção, né? O discurso, a preparação, a hora de motivar os jogadores. A imprensa toca muito nisso e muitos dizem, mas será que realmente tem efeito e tal? Pega, por exemplo, o Abel Braga, esse treinador do Internacional. Tinha também esse lado muito forte, muito emocional de pegar no jogador, saber aquele que tem que xingar com mais intensidade, o outro que tu precisa ser um pouco mais ameno e depositar confiança. Terias alguma experiência baseado nesse aspecto para tornar mais concreto, não ficar só aquela visão romanceada, como muitos falam às vezes, e até não dando tanta credibilidade? Eu creio que está mudando isso também, né, Fábio? A gente percebe agora treinadores já que não concentram mais. Então essa mística dessa tradição que o futebol impõe em várias situações, ela começa a ser quebrada nesse momento agora. E o livro traz algumas situações de concentração e até de viagens, de atletas da equipe viajando junto. Isso. Toda a situação que se cria, aquele glamour de chegada das equipes nos estádios, os jogadores saírem junto da concentração, entrarem junto no gramado e aquela preleção de motivação, de análise tática. Hoje é muito mais uma preleção curta, trabalhando taticamente o que representa o adversário naquele dia do jogo, do que essas situações de concentração que se vivia antigamente, de 3, 4 dias de concentração por causa de um jogo. Hoje, como a gente já falou, vários treinadores já não utilizam mais a concentração. Então tudo isso vai também passando pela preparação do jogador. Né? As equipes hoje oferecem psicólogo, oferecem nutricionista, oferecem vários setores dentro do clube que trabalham o jogador como um atleta profissional realmente, coisa que de 70 e poucos para cá não tinha muito essa situação. Mas aí perdemos então a fonte de história, digamos assim, se ficar tão pasteurizado, tão técnica a coisa. Serão mais situações de jogo mesmo, né? Serão mais situações de jogo, de coisas que aconteceram dentro do gramado, que aconteceram na prévia do jogo. Então, é claro que o futebol demora um pouco para evoluir, não sei se evoluir ou não, mas essa mística do futebol também está nessa questão das concentrações, dos momentos vividos pré-jogo, dos momentos vividos pós-jogo, que são situações também emblemáticas. Então o futebol tem um tratamento um pouco diferente de tudo aquilo, porque faz parte e está enraizado na cultura do brasileiro. Mas os outros esportes também começam a conquistar cada vez mais o seu espaço. A gente vê a força do basquete de Caxias do Sul hoje, já disputando a NBB, e tem uma crônica sobre basquete. A força das corridas de rua hoje que tomou conta das cidades todas do país. O handebol de Caxias, que joga há alguns anos já a primeira divisão nacional. Então outros esportes também fazem parte e têm as suas peculiaridades no dia a dia de muitas pessoas já. Claro que o futebol tem mais essa tradição por envolver muito mais pessoas e estar há muito mais tempo e ter muito mais o espaço da mídia. Grêmio, uma outra situação que a gente acabou passando um pouco ao largo, que é a ideia do torcedor realmente, que é o que dá aquela mística, a ênfase do espetáculo. Tu compartilhas aqui vários relatos nesse sentido. E eu me identifico muito, porque eu tenho essa ideia de ir ao jogo, aquela questão do estádio e tal. Estar presente. E muitas vezes a gente fica em dúvida se realmente vai ou não. E tu citas uma situação de angústia ali. Vocês decidiram de última hora, tu, irmão e amigos, ir ao Uruguai acompanhar uma eliminatória de Copa do Mundo. Imagina o sujeito se acorda ali, vamos, pega o carro e chega atrasado, mas acaba por um motivo ou outro conseguindo acompanhar o jogo. Como é que é isso? Eu fico pensando assim, até numa situação doméstica, na cidade mesmo, está chovendo, aí na última hora dá aquele impulso, cara, não, eu tenho que ir no jogo, aí pega e vai ao jogo. Eu já passei muito por isso, assim. Isso é o normal de quem gosta de futebol, gosta do esporte, né? E eu tenho alguns relatos de torcedores também no livro, de torcedores que assistiram a final da Copa do Mundo e contaram como é que foi a experiência, de torcedores que foram para a Coreia do Sul e apresenta como é que é o desenrolar de um dia de jogo na Coreia do Sul, o envolvimento meu mesmo, desses meus amigos que no final de semana decidiu as eliminatórias e colocou frente a frente Uruguai e Argentina, com o Uruguai podendo eliminar a Argentina de uma Copa do Mundo dentro do centenário de Montevidéu. Né? E fomos para lá com a expectativa de ver um fato histórico que seria a Argentina fora de uma Copa do Mundo.
E não aconteceu, né? Não aconteceu. A Argentina acabou ganhando o jogo de 1-0 e o Uruguai foi para a repescagem. E uma situação totalmente improvável, porque quem conhece pelo menos os nomes dos jogadores, imagina, ele saca o Higuaín, que é um centroavante de referência no futebol argentino, no futebol internacional, e coloca o Bolatti. Um volante. Foi um volante que se destacou ali no futebol italiano brevemente, esteve no Inter, não rendeu muito bem, então acabou se tornando um jogador quase que comum. E esse jogador decidiu, né? Foi o cara que fez o gol, e o treinador era o Maradona, e teve toda aquela situação, daquela briga do Maradona com a imprensa argentina, de enfrentamento com a imprensa e tal. E depois a gente viu que a Argentina não foi bem na Copa do Mundo e que o Uruguai acabou sendo o quarto colocado e sendo uma grande surpresa da Copa, né? Essa era a Copa de 2010, 2010, né? Da 2010, da África do Sul, né? Da África do Sul. Aí depois o Uruguai fica em quarto e ainda tem o Diego Forlán eleito como o melhor jogador da Copa, então teve um desempenho fantástico. Bom, são muitas as histórias aqui e eu poderia ficar aqui, quase que nós poderíamos ficar a feira inteira discutindo sobre isso. Mas vamos deixar na expectativa também, Vamos deixar também, não vamos entregar tudo de bandeja, né? Eu procurei aqui recuperar o principal das histórias e, evidentemente, enfocar para algumas das 19 crônicas. Entre as todas que estão aqui, são 48, 48. né? Entre as 48, propositadamente, que nós estamos falando contigo, que é o organizador da obra. E eu gostaria que nessa parte final tu tocasse num ponto que não abordamos até aqui e, ao mesmo tempo, enfatizar o convite para que as pessoas participem desse cenário de Feira do Livro, onde o Café com Letras já está presente e continuará trazendo novos entrevistados até o dia 18 de outubro, quando aí se encerrarão, então, as atividades de Feira do Livro aqui na Praça Dante Alighieri. Primeiro, Fábio, fazer o convite para que as pessoas venham à feira, né? Acho que é um momento extremamente importante para a cidade, importante para a cultura da cidade, para a educação da cidade. E a população de Caxias tem demonstrado ano a ano o quanto gosta da Feira do Livro de Caxias e quanto participa da Feira do Livro de Caxias. Então, são situações que nos levam e nos dão motivação para divulgar esse tipo de obra, para colocar no papel esse tipo de situação que homenageia, assim, pessoas que fizeram e fazem o esporte de Caxias do Sul. Então, eu faço um convite para a população de Caxias que venha conhecer a feira, que venha participar da feira, que adquira ao menos um livro na feira e que quem puder e tiver vontade de ler essas crônicas, que é um livro bem leve, é um livro tranquilo de ser lido e que relata muita situação de bastidores, tem situações engraçadas, situações dramáticas, mas que puder comprar e valorizar esses atletas e esses profissionais da imprensa de Caxias do Sul e torcedores de Caxias do Sul que fizeram e fazem parte do esporte da cidade, tenho certeza que esse livro também serve muito para homenagear todas essas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. Conversamos então com o conselheiro da Ser Caxias, organizador aqui do livro Ora Bolas, Felipe Gremelmar, essa longa coletânea de crônicas. Mas ela é longa porque são várias crônicas, são 48 crônicas, mas a gente começa a ler quando vê acabou, né? Então é muito interessante, sobretudo para quem admira o esporte e o futebol. Como sempre, então, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. O Café com Letras vai continuar aqui na Praça Dante Alighieri e voltaremos com novos entrevistados. Até o nosso próximo encontro.